Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 35 em diante. Diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizer isto, e seguiram a Jesus. E os dois discípulos, e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde Jesus morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a 10ª hora. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e haviam o seguido. E achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis ir Jesus a Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André, e também de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Respondeu Jesus e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra encontre guarida no meu e no seu coração, amado de Deus, e que nós tenhamos em Cristo Jesus a disposição de viver e experimentar o melhor da parte dele em nossa vida. Irmão, nessa noite eu queria pensar por uns momentos com os irmãos sobre um encontro além das expectativas. Um encontro além das expectativas. Nós encontramos na Bíblia o relato de muitas pessoas que se encontraram com Cristo Jesus. Me ajudem dizendo o nome de alguns. Qual o primeiro que vocês vão citar? Lembra não? Mulher samaritana, Nicodemos. Lembra não, gente? Mulher samaritana encontra-se com Jesus à beira do poço. Ela sai dali transformada. Ela sai desse encontro uma evangelista. Diz o texto que ela vai na cidade, conta a história daquele homem a todos e os traz até Jesus. Nicodemos encontra-se que Jesus, que horário? Me ajuda? De noite. Ele não entendia quando Jesus falava do novo nascimento, quando Jesus dizia que se fazia necessário nascer de novo. Ele achou que ele tinha que entrar de novo na mãe para nascer. Jesus disse para ele: eu estou falando de coisas celestiais e você não está compreendendo. Nós também somos assim. O Senhor fala de coisas espirituais com a gente, mas a nossa cabeça está só no material, só no hoje, no agora. A gente não consegue sentir Deus e ver com Deus, porque nós estamos mesmo encontrando-se com Jesus, tendo essas limitações. Não vou falar de muita gente que se encontrou com Jesus, vou falar só de mais um, Gadareno. O Gadareno que andava endemoniado, jogava-se no fogo, depois na água, não tinha correntes que os prendia,
que o prendia, ele vivia nos sepulcros, encontrou-se com Jesus, teve a sua vida transformada. Depois disso ele queria seguir Jesus. E Jesus então disse: você não vai me seguir, você vai para os seus, e lá você pregue o evangelho, lá você fale de sua experiência. Muitas outras pessoas, irmãos, que encontraram-se com Jesus, tiveram boas experiências, foram transformados, foram guiados em pastos verdejantes, em águas tranquilas. E hoje nós nos deparamos com essa história que eu acabei de ler para vocês, da qual eu trago como tema um encontro além das expectativas. E para tanto eu pergunto a você: você já teve um encontro com Jesus? Se você teve um encontro com Jesus, o que esse encontro gerou em você? Quando nós vamos à igreja, é notório, é compreensível, de que todas as vezes que nós vemos na igreja, pelo menos eu tenho isso na minha vida como norte, como direcionamento, como posicionamento, toda vez que eu vou na igreja, eu vou me encontrar com Jesus. Amém, misericórdia? Tem gente que está vindo encontrar com o pastor, está errado. O jovenzinho que vem encontrar com a namorada, está errado também. Ou a jovem que vem encontrar com o namorado, não. Gente que veio para se exibir, né? Tem isso, irmão, na igreja? Tem um irmão que apelou um dia comigo: pastor, não vamos fazer comida não, porque no dia do aniversário da igreja a gente tem que se arrumar. E eu perguntei para a irmã: você vai se arrumar para quem? Aí ela pensou, é para Deus, pastor. Eu falei: será que é para Deus, irmã? Será que é para Deus que você está arrumando? Hoje foi uma briga lá em casa, porque eu peguei uma calça e disse que está rasgada bem aqui. Aí minha mulher falou: tu vai com a calça rasgada? Eu falei: tu já vi tu indo com a calça rasgada para a igreja também. A calça toda rasgada. Eu nunca falei do seu rasgado na calça, o meu não estou nem vendo, né? Só está vendo o que eu estou falando, né? Então, essa é a questão. O que te trouxe aqui? O que te traz a presença de Jesus? Eu disse para vocês que Nicodemos encontrou-se com Jesus de noite. Por quê? Por que ele encontrou-se com Jesus de noite? Porque ele era um maioral. Ele era alguém grande ali em Roma. Então ele escondeu de noite porque ele não queria ser visto com Jesus. E tem crente também que não quer ser visto com Jesus. Ele quer encontrar com Jesus, ele quer receber a bênção de Jesus, mas ele não quer que ninguém saiba que Jesus está com ele. E como Nicodemos, ele anda escondendo Jesus das pessoas. Quando eu e você não pregamos sobre Jesus, não falamos do amor de Deus para as pessoas, nós estamos como Nicodemos, escondendo Jesus. Escondendo Jesus. Mas Natanael encontrou-se com Jesus, irmãos, e o encontro foi além das expectativas. E eu digo, toda vez que você encontra com Jesus de verdade, Ele vai te surpreender. Ele vai te dar algo novo. Então toda vez que você estiver na presença de Jesus, o Senhor diz: Jesus, me mostra a tua graça, a tua glória seja manifestada na minha vida. Me dê algo novo, Senhor, porque eu não quero sair como eu entrei. Eu quero sair aqui diferente. Lembrei de mais um que não foi com Jesus, mas foi com o Senhor. Há comentaristas que diz que era o próprio Jesus ali. Há alguns questionam que não, porque era Antigo Testamento, mas nós aprendemos hoje que Jesus é desde sempre. No primeiro versículo do texto de João que nós estamos lendo, diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jacó. Tem até música: Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Não é assim? No vale de Jaboque, Jacó encontra-se com Deus e ele sai marcado. Ele entrou são, ele entrou andando normal e ele saiu caxingando. Diz que ele foi ferido na coxa. Diga para o Senhor nessa noite, meu irmão: Senhor, no meu encontro contigo, eu estando na tua presença, não importa o que aconteça comigo, se o Senhor quer me marcar, se o Senhor quer gerar em mim algum dano físico, material, cause, mas eu não quero sair como eu entrei. Eu quero sair diferente, porque em saindo diferente, eu vou também fazer um mundo diferente. Um mundo melhor começa comigo. Não joga a culpa para ninguém, não.
Você é responsável de fazer um mundo melhor na terra. Uma família melhor começa contigo, comigo, quando eu me posiciono e digo: eu vivo na presença de alguém que está além de qualquer nome, que tem o poder para fazer milagres em minha vida, agir em mim, apesar de mim. Esse é o nosso Jesus, irmãos, que Ele age na nossa vida apesar de nós. Nós somos falhos, pecadores, mas quando nós nos rendemos à presença dEle, Ele nos surpreende. E os encontros que nós temos com Ele precisam nos levar além das próprias expectativas que temos. Mas vivemos um mundo em uma época em que ninguém tem mais expectativa sagrada. Ninguém pensa mais em salvação, ninguém pensa mais em céu, ninguém pensa mais em inferno. Por quê? O mundo de hoje diz que todo mundo vai para o céu. O mundo de hoje é preferível aceitar até mesmo a dúvida da existência de céu. Há quem queira e quem pensa ou quem deseje viver para sempre aqui na terra. Hoje no estudo bíblico nós vimos uma série de situações das quais os irmãos trouxeram à tona a respeito de empreendimentos tecnológicos e científicos de maneira a prolongar a vida na terra, até mesmo de se manter um corpo já morto operando, mesmo que mecanicamente. Que ilusão, né? Que Babel é essa? Que loucura é essa que é colocada diante de nós? Então, encontros com Cristo, irmãos, eles sempre serão além das nossas expectativas. Os nossos encontros com Cristo serão sempre além. A manifestação, irmão, de Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, versículo 29 do capítulo 1, vai dizer assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele ao qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizando com água. João, o portador da mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, sobre o Messias, sobre o Jesus, se dizia: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a sua mensagem, qual é? O que tu tens dito? O que tu tens apresentado? Que mensagem você tem manifestado? A minha mensagem, a sua mensagem, irmãos, ela está fadada, ela está voltada, ela está atrelada, ela está apegada, irmão, na experiência que temos com Jesus. É duro dizer isso, mas eu sou o profeta e preciso dizer para você: quanto menos você estiver encontrando-se com Jesus, menos mensagem você terá para pregar sobre Jesus. Quanto mais você tiver na presença de Jesus ou encontrando-se com Jesus, mais mensagem você vai ter a respeito de Jesus, irmãos. A regra, como diz o narrador esportivo, é clara. Quanto mais eu andar com Jesus, mais sobre ele eu vou falar. Quanto menos eu andar com Jesus, menos vou falar sobre Jesus. Fez a conta? Você está andando menos ou mais com Jesus? Se tiver dúvida, é só tirar a prova dos 9. Você está falando mais de Jesus ou menos de Jesus? A regra é clara. Testemunho, irmão de João, tem efeito na vida dos seus discípulos. Vamos para o versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram de João.
e o haviam seguido. Lembra quando eu li o texto? João falou sobre Jesus quando Jesus passou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz que tinham dois com João. Qual foi a atitude dos dois? Imediatamente. Você não vê no texto eles questionando, irmãos. Irmão, você não vê no texto nenhum dos dois dizendo, mas como é mesmo? Eu não entendi. Ei, como é mesmo que você falou? Cordeiro de quê? Cordeiro, cabrito, bode, bezerro, como que é? Não. O texto diz, irmãos, que imediatamente os dois seguiram a Jesus. Jesus, vendo-o segui-lo, diz, cadê o texto? Que buscais? O que vocês estão querendo? Ei, irmão, sabe por que muita gente não segue Jesus? Sabe por que muita gente não quer encontrar com Jesus, não quer estar na presença de Jesus? Porque sabe que toda vez que você estiver na presença de Jesus, eu vou te perguntar alguma coisa. Jesus quer saber, irmãos. Irmão, você sabia que Jesus quer saber? Inventa passar na frente dele. Inventa encontrar-se com Jesus. Inventa seguir Jesus. Você vai achar o quê? Muito trabalho. Você vai achar muito desafio. Na hora que você chegar na presença de Jesus, de verdade. Não. Negócio de, não, eu estou aqui, né? Alavonte, um pé lá e outro cá. Um pé crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não é assim não. Eu estou falando de seguir Jesus de verdade. Andar com Ele, encontrar-se com Ele, tomar café com Ele, almoçar com Ele, fazer tudo na sua vida com Ele, irmão. Não é brinquedo não. Evangelho é muito mais do que essa vidinha, irmãos, que muitos crentes têm vivido. Sabe, essa vidinha de domingo à noite, essa vidinha de, eu sou evangélico. Não, eu sou crente, pé de boi. Crente quadrado mesmo, careta. Sabe? Não é negócio de nada a ver, não. Crente que sabe o que é pecado e o que não é pecado. Crente que está disposto a servir ao Senhor e glorificar o nome dele. Não é crente pela metade, não. É crente de verdade. Aí você vai ver. O Senhor pega, o que tu quer mesmo? Você tá disposta mesmo, Eliette? Né? Tá pronta mesmo ou tu tá só com barulho aqui perto de mim? Você quer uma missão? Você quer fazer alguma coisa? Foi isso que ele perguntou, irmão. Dois marmanjos começou a andar atrás dele. Ele passou de boa, né? Caminhando eu vou para Canaã. Aí o outro, a autoridade lá, o Pedro diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imediatamente os dois seguiram a Jesus. Jesus, vendo eles perseguir Jesus, ele perguntou, o que vocês estão buscando aqui? O que é que vocês querem? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Qual foi a pergunta deles? Qual foi a resposta deles para Jesus? Eles queriam saber o quê? Aonde Jesus morava. Onde mora? Onde tu mora, Jesus? Alguém já te perguntou isso? Aonde você mora? Tá fácil dizer isso hoje, irmão, para as pessoas? Tá fácil? Alguém que saiu do Leão de Judá? Alguém que saiu da Manaim? Alguém que saiu do Jovem de Valor? Alguém que a família não quer mais dar nenhum valor para ele? Mostra o endereço ou não mostra? Não minta, não. Não mostra. Porque o mundo gerou em nós essa instabilidade, né? Não estou dizendo que ninguém está errado não, tá? Só estou apresentando aqui nossa realidade. Jesus logo disse, vinde e vede. Venha conhecer minha casa. Venha para cá. Não é segredo dos irmãos. Primeira vez que eu levei o Alessandro na minha casa. Eliseu e muitos outros que por lá passaram. Acreditando no poder do evangelho na vida desses homens. Eles já não tinham esperança de ninguém mais. E confiança de ninguém mais. Então o evangelho espera isso de nós. Não estou dizendo que você tenha que abrir a sua casa. Estou só pegando o exemplo de Jesus. Mas eles tinham uma demanda. Por que será que esses camaradas queriam saber aonde Jesus morava? Há lugar aonde você é mais íntimo do que na sua casa?
Há lugar onde você é mais livre do que na sua casa? Há lugar onde você fica à vontade mais do que na sua casa? A não ser o folgado. Tem gente folgado que ele, na casa dele, ele bate de chapéu. Mas em regra, em suma, em casa é o lugar aonde você fica mais à vontade. E esses camaradas, irmãos, eles queriam saber aonde Jesus morava, porque eles estavam sendo discipulados por João. Eles estavam sendo discipulados. Por esta razão, irmãos, por esta razão, quando João diz: eis o Cordeiro de Deus, você pode olhar, se você ler o texto de João, você vai ver direto. Esse é o Messias de quem tinha falado. Esse é o Messias de quem tinha ensinado. Esse é o Messias de quem tenho falado. O discipulado, irmão, de João para com esses homens, André e Natanael, foi um discipulado efetivo, de tal modo que quando pela primeira vez eles viram o seu discipulador apontar dizendo: este é o caminho, este é o Messias, este é o prometido, logo eles foram, irmãos. E hoje eu e você somos esse farol. Eu coloquei um comentário no meu status ontem que deu o que falar. Eu coloquei: é melhor ser um palito aceso do que um farol apagado. Em menos de 2 minutos que eu havia colocado o status, muita gente me retornou dizendo: o que é isso? O que você quis dizer com isso? E eu às vezes faço isso, coloco algumas provocações para que as pessoas perguntem e depois eu tenha condições de explicar e introduzir, irmãos, o Evangelho. Vale mais a pena ser um palito aceso, pequeno, que por mais pequeno que seja, uma fagulha, do que um farol queimado. Farol não é o farol de carro que eu me refiro, é aquele farol que fica, lá para orientar os navios, para não bater nos rochedos. Se você tiver uma fagulha, pelo menos você vai poder, mesmo piscando, dizendo: estou aqui, é por aqui, vai para ali. Agora, um farol queimado, irmãos, por mais belo e grandioso que seja, não vai resolver em nada o problema de ninguém. Por isso é preferível ser um palito aceso do que um farol queimado. Irmãos, já estou chegando ao final. O testemunho de João, então, irmãos, ele teve efeito na vida dos seus discípulos. Aí a minha pergunta é: o seu testemunho tem tido efeito na vida da sua família? Na vida dos seus filhos? Na vida daqueles que andam ao seu derredor? Naqueles que andam no seu ciclo de amizade? Aqueles que andam com você, perto de você? Irmãos, precisa ter. Eu não sei como você está, eu não sei como vai ser 2025 para você, mas permita em 2025 que o Senhor te use mesmo, de forma que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Seja esse palito aceso, que vai tocar fogo no mundo, que vai dizer assim: olha, é por mim, é através de mim, é por causa dele, mas é por meio de mim, um instrumento de Deus, que vidas vão ser alcançadas para o louvor da glória de Deus. Os discípulos, irmãos, decidem seguir Jesus. Eles não estavam deixando João, eles eram discípulos de João. Quando eles encontram o caminho verdadeiro, eles vão seguir Jesus. E aí fica a incógnita, a discussão: eles abandonaram João e foram até Jesus? O que é que aconteceu aí? Eu termino com esse ponto, irmão, dizendo: não é importante que ninguém morra abraçado a você. O importante é que essa pessoa morra abraçado a Jesus. O discipulado, irmãos, envolve esse liberar. Olha, a pessoa andou até aqui com você, em um discipulado. Vai chegar um momento em que essa pessoa está precisando de outro relacionamento discipulador, de tal maneira que ela cresça, que ela aprenda mais e que ela seja um instrumento de Deus. Quantas pessoas em 2024 não foram até o meu gabinete dizendo que iam para outra igreja? E todos os que foram, eu disse assim: amém, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? E sempre que eu chamava para orar, diziam assim: ué, pastor, o senhor não vai falar nada não? O que é que eu tenho que falar? É para eu falar alguma coisa? Ou é para eu orar dando a bênção?
chegou o final do ciclo. Quando chegar o final do ciclo do pastor Ney na Igreja Batista Ebenezer, não tem choro, não tem churumela. Chegou o final do ciclo. A gente tem que andar. A igreja precisa de outro pastor, com outra visão, com outra orientação. E nós vamos sair todos de boa, sem nenhum problema. João andava com os dois. Os dois encontraram o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E imediatamente o seguiram. E foram, e a obra foi continuada. Se vocês continuarem lendo a história, irmão, do discipulado, aqui no Evangelho, nos evangelistas e também em Atos, vocês vão sempre vendo, irmãos, que o movimento ele é cíclico. Um fala para um, diz aqui, né? Um era irmão do outro, que falou para o outro, a mensagem era a mesma, mas a modalidade, a formatação, a dinâmica era totalmente diferente. O que importava era que a mensagem alcançava o seu propósito. E aí nós vamos para o final, quando, versículo 46, ou melhor, 45, 43, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a quem? Filipe, e disse, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de quem? Lembra do André? Cidade de André. Irmãos, a comunicação do evangelho, o cara era da cidade do outro. Então, se alguém é da sua cidade, se alguém é do seu relacionamento, não deixe ele sair sem ouvir a mensagem. Não deixe ele sair sem a mensagem. Eu já perdi muitas ocasiões e oportunidades de falar do amor de Deus para certas pessoas e até mesmo para pessoas desviadas, e daqui a pouco eu recebo a notícia, fulano morreu. Falei, meu Deus do céu, se eu soubesse que essa era a última ocasião que eu tinha para falar para esse meu amigo disso ou daquilo, eu teria dito. Perdi a oportunidade. Mas esse pessoal do qual nós estamos tratando aqui não perdi a oportunidade. Então Filipe era da cidade de Natanael. Então havia uma comunicação do evangelho ali naquele lugar. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e também de Pedro, né? Pedro, André, Filipe, onde eu estou. Filipe achou. Quem que Filipe achou? Filipe foi achado, a mensagem foi pregada para ele. Depois dele receber a mensagem, ele achou quem? Quem que ele achou, irmãos? Natanael. E disse-lhe, o que é que ele disse para Natanael? Ele pregou para Natanael ou não? Pregou para Natanael. Qual era a mensagem? A mesma que ele havia recebido. Ele disse, nós achamos quem havia de vir. Nós achamos. Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Quem eles acharam? Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael. Qual foi a reação de Natanael quando ele ouviu o evangelho por parte de Filipe? Menino, pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Misericórdia, que conversa é essa, mulher? De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe falou o quê? Qual foi a resposta de Filipe? E qual foi a palavra de Jesus lá atrás? Quando eles queriam conhecer a casa de Jesus? Vem e vê. Filipe, da mesma forma, disse, vem e veja. Irmãos, é isso que nos falta, essa ousadia. As pessoas vão dizer assim, tu é quadrado, porque tu não faz isso, tu não faz aquilo. E você precisa dizer que tu é feliz, não fazendo aquilo. Se você de fato for feliz. Se você não for, pode ficar na bagaceira. Quem é santo se santifique mais. Quem é da bagaceira, se esbagace mais. É assim que a Bíblia está dizendo. Agora, se você tem convicção, diga, vem e veja, experimente. Experimente encontrar Jesus. E você vai ver se ele não vai te surpreender. Encontre com ele, você vai ter um encontro espetacular com ele, irmãos. Irmão, vendeu o peito de Jesus. Agora, o camarada chega na segunda, amanhã é segunda, né? Eita, vai começar de novo. Meu Deus. Chega segunda-feira no serviço. O que o cara fala? O colega mesmo mandou ainda agora uma mensagem. Falou assim, rapaz, tu tem que comprar uma moto, rapaz. Nós estamos aqui em Itaquaruçu, na trilha aqui e tal. Tu compra uma para vir com a gente, tem um grupo e tal. Eu falei, quieta. Eu vou para a igreja domingo. Domingo o nome dele, meu amigo. Falei, eu vou para a igreja, jazinha. Vou andar de moto nada, caçar queda nesse lugar aí. Aí amanhã, o domingo vai chegar lá no serviço. Ele vai falar, rapaz, tu não sabe. Rapaz, foi bom demais, moço do céu. Domingo foi top das galáxias e tal, muita cerveja, mulher tal, isso. E eu? O que é que eu tenho a dizer? Rapaz, tu perdeu, velho, tu precisa da minha igreja. Você vê, mas foi pipoco, mas de manhã, de noite. Rapaz, que mensagem do céu. Entende?
Pai, Deus desceu naquele lugar. O céu se abriu domingo. Tu precisa ver, rapaz. Se tu ver o céu se abrir na sua frente, tu vai ver como é a coisa. Né? Mas vocês percebem que às vezes nós não temos uma mensagem, às vezes nós não temos o que falar. O cara chega e conta de tudo, a bagaceira que ele viveu no final de semana, tudo que ele fez de errado, desagradando ao Senhor, martirizando sua vida. E aí você diz, e aí, e você? O que fez mesmo? Eu fui para a igreja. E lá, moço, pensa numa mensagem demorada, um neguinho da cabeça seca, falando lá, eu não entendi, foi nada daquele negócio lá. Eu estava doido, era para terminar, para eu ir para a pizzaria, para eu dar uma volta, para eu ir dormir, porque eu tenho que levantar logo cedo. Né? Qual é a sua mensagem? Qual é a sua mensagem? Qual é o seu evangelho? O evangelho que você prega é o que você vive. O que você prega é o que você experimenta. Se você não está gostando de experimentar o evangelho, você não vai gostar de falar dele. Se você não é bom para você, não vai ser bom para aquele com quem você convive. E aí, por isso, por vezes, você não prega esse evangelho. Eu estava onde mesmo? Ah, sim. Disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe, vem e vê. Eu vou desafiar você essa semana. Para dizer a qualquer pessoa que perguntar a razão de sua fé. Qualquer pessoa que te chacotear, que ficar pegando no seu pé, fala, eu te desafio. Venha e veja. Vai para um culto na minha igreja. Vamos ouvir a palavra de Deus e tu vai ver se você não vai ser tocado. Aí você vai ter que orar, né, irmão? Você faz um desafio desse e fica lá soltando pipa no ventilador, vai acontecer alguma coisa? Chama alguém para vir e ver e ore por ela, jejue por ela e veja o que vai acontecer. A questão é que a gente está esperando que o milagre aconteça de modo sobrenatural, mas nós não queremos pagar o preço. Você quer ganhar alguém para Jesus, você quer que alguém seja alcançado, mas você não está pagando o preço por essa pessoa, de orar por ela. Você só quer, olha só para o problema dela, você não ora pelo problema dela, você não coloca isso na presença do Senhor. Não vai acontecer, lamento dizer, não vai acontecer nada. 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele. O outro não diz, vem e vê. Natanael aceitou, mesmo ele dizendo que de Nazaré não pudesse vir nada, ele de repente aceitou o desafio. E tem pessoas no seu ciclo de amizade, tem pessoas dentro de sua casa, de sua família, que está só esperando o seu desafio. Você duvida disso? Só você desafiar. É porque tu tá calado, tu não tá falando, tu não tá tendo coragem, tu tá com medo. Aí tu não vai ver a glória de Deus sendo manifestada na vida de ninguém. Agora se você disser, vem, veja, desafia e ora e jejua por ele, você vai ver o que vai acontecer. Natanael, versículo 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele. E disse dele, Natanael está vindo na direção de Jesus. E Jesus então começa a falar sobre quem? Sobre Natanael. Ele diz, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Qual é o tema da mensagem de hoje? Um encontro além da expectativa. Um encontro além da expectativa. Estou me referindo ao encontro de Natanael com Jesus. Fiz o pano de fundo todinho, né? Do que levou Natanael até Jesus. E quando Natanael vai até Jesus, qual foi a primeira sensação que vai além da expectativa de Natanael? O Senhor o elogiou, irmão. Não é isso não que está escrito aqui? Ou eu estou doido? Natanael está vindo em direção a Jesus. Você está vindo em direção a Jesus. O que é que Jesus vai dizer de você? Meu Deus. Ô Jesus, não dá para ir amanhã não? Amanhã eu vou lá hoje não tem jeito não, porque eu tenho que arrumar um bocado de coisa. Jesus está chegando, Jesus vai falar de mim. Meu Deus, ele vai elogiar ou ele vai me detonar? Sobre Natanael, irmãos, ele diz, eis, o cara está vindo em direção a Jesus, irmão. Eu não sei se vocês são assim doidos que nem eu. Eu fico lendo o texto e vendo a cena, irmãos. A cena de Natanael vendo, ele já estava duvidando de Jesus. O papai, ele é de Nazaré, Nazaré só é porqueira, moço. Lá não tem nada que presta não, lá é só cachaceiro, lá é só bagunceiro, de lá não vem nada que presta não. Natanael está vindo, criticando Jesus. Quando ele chega, irmão, na presença de Jesus, o que Jesus fala para ele? Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eis alguém aqui que cumpre a lei, no contexto de Israel. Eis alguém aqui que anda segundo os preceitos do Senhor, além do que ele expectava. Ele estava pensando que não ia encontrar nada, e o Senhor já começa desmontando ele. O
Que nem aquele pessoal das bancas, né, Adriano? Das bancas de TCC. Eles vão e elogiam um bocado o trabalho da gente, porém, aí começa, joga tudo por terra. Você parece que ele vai encher sua bola, né? Aí daqui a pouco, ó, isso aqui, dá uma mudadinha aqui, muda, tira esse parar, joga isso fora, não tem nada a ver não. E vai ajeitando. Mas Jesus não é de banca de... O elogio dele é verdadeiro. Ele diz, eis aí um israelita em quem não há dolo. 48, Natanael vai ter uma reação. Disse-lhe Natanael, disse o quê? De onde tu me conhece, rapaz? Quem é que te contou essa história? Quem me contou minha vida para tu, para você? Que negócio é esse? Meu Deus do céu, esse cara é profeta, no mínimo doido. Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Tem muita gente que acha que está vivendo alheio a Deus e a Jesus. Tem muita gente vivendo aleatoriamente pensando que Deus não está vendo ele. Mas Deus está te vendo. Deus está nos vendo, irmãos. Deus nos conhece nos mínimos detalhes. Olha só o que Jesus disse. Antes que qualquer pessoa falasse do evangelho para você, antes que alguém lhe pregasse o evangelho, eu já tinha te visto, eu já tinha te encontrado, eu já tinha lhe identificado. Irmão, nós somos criaturas dele, nós somos feitos por ele, nós temos uma relação com ele, e ele se preocupa conosco. Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí ele vai e rasga a chita, né? Não, agora pronto, tu é o cara, rapaz. Tu é Jesus, tu é o Messias, tu é o Rei de Israel. Jesus não deixa nada barato, pergunta, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores, irmãos, tu verás. Irmãos, não tem coisa melhor do que você antecipadamente experimentar o que Deus tem para você. Eu não sei se vocês conseguem isso. 2025, irmãos. 2025 vai ser bênção. 2025, coisas tremendas vão acontecer. Se 2024, sabe, aconteceu coisas boas, irmãos, acredite. Acredite que Deus vai fazer coisas maiores. Eu fiquei fazendo uma retrospectiva na vida da igreja. Construção aqui aos trancos e barrancos. Quase não sai, mas saiu. Compra, né, melhorias lá na chácara. Vida financeira da igreja. Deus proverá, Peniel, irmãos, tanta coisa boa acontecendo no meio da igreja, e o Senhor nos dando a expectativa de que esse ano, irmãos, vai ser melhor ainda, ele diz para Natanael, se só porque eu falo isso, tu está glorificando meu nome, rapaz, coisas maiores, rapaz. Isso aí é só a ponta do iceberg. Isso aí é pequeno diante do que eu posso fazer na tua vida. Aí a gente às vezes nós estamos nos contentando de sermos salvos, sabe? Não, já fui salvo, eu vou para o céu. Que vantagem tem você ir para o céu e o seu filho ir para o inferno? Que vantagem tem você ir para o céu e sua família todinha ir para o inferno por negligência sua? Por você não pregar do evangelho, por você não fazer a sua lição de casa? Será que nós teríamos algum louvor nisso, irmão? Não, de forma alguma. Finaliza o versículo 51 dizendo, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele foi dito para Natanael, irmãos, é dito para mim e para você, que os céus vão se abrir. Nós vamos ver o céu aberto em 2025, irmão. E grandes coisas do Senhor e no Senhor sendo realizadas na vida da igreja. Não é na vida desse templo, não é na vida dessa estrutura, é na vida de cada um de nós que aqui congregamos. Nós somos, irmãos, o instrumento de Deus para que em 2025 muitas vidas sejam transformadas. Primeiro a nossa, e depois a de todo mundo que passar perto de nós. Passou perto, pega ele, Jesus, pega ele, faz um concerto com ele, Senhor, muda a vida dele, transforma. Mas você tem que ser transformado, irmão. Não adianta você querer fazer alguma coisa sem antes você receber isso. Você só pode dar o que você tem. E se você não tiver, irmãos, não vai acontecer. Por isso, o convite é para o encontro. Venha para o encontro com Jesus e você viverá além das expectativas que você mesmo criou em Cristo Jesus.
porque Ele tem mais para nos dar. Os céus vão ser abertos e chuva de bênção, chuva de grandes realizações vai ser derramada sobre nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Espero que essa mensagem de algum modo possa ser algo vivo e real na minha e na sua vida, hoje e sempre. Eu não vou continuar mais, mas você pode, do ponto que eu parei, ir para Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Pesca milagrosa ou maravilhosa. Esses mesmos homens, dos quais eu citei na mensagem de hoje, encontram-se novamente com Jesus, lá naquele lugar. E coisas tremendas, irmãos, vão acontecer na vida dele e também na nossa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre do mal.